Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo bíblico sobre o livro Tribunal de Guerra, né, da Rebecca Bron e seu marido Daniel Yoder. Nós iremos falar um assunto muito interessante, né? Nós já falamos que se os demônios nos observam o tempo todo e fazem um registro completo de tudo que dissemos e fazemos, né? À medida que pedimos ao Senhor que nos torne sensíveis ao pecado em nossa vida, e quanto mais rápido lidarmos com os pecados que cometemos no passado, seremos capazes de nos manter posicionados e sermos vitoriosos diante do ataque do inimigo, né? Recentemente, segundo a Rebeca, ela falando, né? Recentemente, ela aprendeu uma lição muito importante sobre como Satanás ataca o povo de Deus, né? Aquele que crê, né? O Senhor disse a nós, estamos sofrendo atualmente um ataque de Satanás. Ele está colocando em juízo cada palavra que sai da nossa boca, principalmente no que diz respeito à murmuração e declarações negativas. Pessoas que passam o tempo inteiro murmurando, falando palavras negativas, é um prato cheio para os espíritos malignos. Sinceramente, segundo ela, estou tendo uma certa dificuldade nessa área, porque não sei exatamente o que diferencia uma declaração negativa da simplesmente declaração de um fato. Já ouvi ensinos que levam o conceito de declarações negativas ao extremo. Certamente não dá para ser atropelada por um caminhão e simplesmente dizer não doeu nada, ou quebraram a perna e dizer só quebrei a perna, não foi nada. Trata-se de exemplos extremos, mas tão ridículos quanto os ensinos que estão sendo atualmente espalhados nas igrejas. Deus quer que sejamos verdadeiros. No entanto, acabamos sendo bastante descuidados em relação às nossas palavras e ações. Temos estado sob a proteção misericórdia da mão de Deus por tanto tempo que nos tornamos preguiçosos, imprudentes em relação aos fatos do dia a dia que nos cerca, né? Aí ela compartilha uma experiência que ela teve, que ela ia fazer ela disse que ela ia fazer um grande trabalho, um filme, muitas coisas boas na vida dela, mas aí ela mesmo falou, não sei se vai dar certo, não sei, palavras negativas, ela disse, antes mesmo de lançar o livro, o filme, tudo que ela estava fazendo, né? Aí Satanás acabou de fazer uma petição contra ela e contra o seu marido, ao dizer isso, que não sabia se ia dar certo, palavras negativas que ela falou. E ela passou por 3 meses de graves dificuldade financeira por causa da boca, hein, gente? Nem precisa dizer o quanto fiquei aborrecida com a rapidez com que a coisa foi julgada e sentenciada e declarada. Já que ela estava duvidando, o demônio aproveitou, né? No entanto, no mesmo instante, ela diz: busquei o Senhor e pedi perdão. Ele me mostrou que minha declaração negativa demonstrava minha falta de fé, de confiança em Deus, e abriu uma porta para que Satanás trouxesse a exata perseguição que eu tanto temia e que agora era certo o que acontecia, que aconteceria. Aquilo que ela falou aconteceu por causa da boca, né? Então eu me arrependi e pedi perdão ao Senhor e sabedoria para saber o que constituía de fato uma declaração negativa. Todo dia a gente está falando palavra negativa, né? Se você, em vez de orar para o nosso país que está indo ladeira abaixo, né, nós mesmos fala isso, e achar que não vai ter conserto,
Claro que não vai ter, porque nós já falamos isso, né? Nós temos que falar, não, vai ter, Deus vai passar na frente. Aí ela diz que a palestra que fez naquele mês não gerou oferta nenhuma, e duas outras foram canceladas de última hora, deixando-nos sem renda por 2 meses. As receitas do nosso ministério, vindo de outras fontes, também secaram. Eles, os dois são pastor. Todas minhas orações e clamores ao Senhor por misericórdia não resultaram em nada. Por fim, eu me dirigi a Daniel e lhe disse que sentia que devíamos estar trabalhando a questão da misericórdia entre nós. E como líder espiritual do nosso lar, achei que ele tivesse mais autoridade para ir adiante do Senhor e clamar sua misericórdia em relação àquela situação e reverter nosso colapso financeiro. Ela pediu ajuda do marido. Senti isso por causa da parte da lei que diz que o marido pode reverter um voto que sua esposa tenha feito. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Se você fez um voto de dar, vamos supor, 10, 15 reais a Deus, a obra de Deus, e você negar, não cumprir, Deus vai cobrar de você. Então, é melhor que nem faça voto algum do que fizer e não cumprir. Isso é bíblico, né? Aí, é claro que ele orou e eles foram libertos dessa palavra contrária que ela falou, né? Está em Números 30, 2:8 sobre isso, viu, gente? Aí ela diz que por causa de uma palavra mal falada na hora errada, foi drástico na situação financeira, né? Aí ela diz que na manhã seguinte, ao me levantar, descobri que Daniel não havia pregado o olho naquela noite. Ele estava muito triste e me disse que estávamos falidos. Perguntei que raios havia acontecido. E ele me disse que havia feito como eu lhe pedira na noite anterior. Ou seja, ele havia ido até a presença de Deus. Mal ele havia, por isso que fala tribunal, né? Mal ele havia começado a pedir a misericórdia de Deus em relação àquela situação, imediatamente o Senhor abriu os olhos dele para ver o mundo espiritual. Ele pôde se ver diante do trono de Deus, em meio à sua oração, clamando a Deus misericórdia. Satanás apareceu e fez uma interrupção, abrindo um livro e dizendo: Deus exijo que tu não concedas misericórdias a esse casal, porque tem o direito legal de fazer isso, porque nas datas tal e tal, eles prometeu que enviariam um certo material de estudo para uma pessoa e nunca o fez. Além disso, nessa data e naquela outra, Rebeca e Daniel disseram que iria fazer isso e aquilo e deixaram de fazer. Ele tinha escrito no seu caderninho tudo que eles prometeram e não cumpriram. Olha para você ver, hein? Então, por isso, ele tinha legalidade sobre aquele casal. Satanás prosseguiu relatando muitos outros incidentes similares. Se você fez um voto a Deus, você escreva o que você fez e vai atrás, vai cumprir. Bem, certamente deixamos de cumprir algumas dessas promessas, porque tivemos alguns problemas com o nosso equipamento, eles arrumaram desculpa também, né? E graças à interferência de demônios, tenho certeza, porque não tenho secretária, e é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Já jogou em cima da secretária, né? Que não tinha ninguém, que por isso que ele esqueceu. Mas Satanás retrucou: Deus, estou apenas me baseando em tua palavra. Tu não podes voltar atrás em tua palavra. Está na Bíblia. Esses dois não passam de mentirosos e gente de ânimo dobre. Tua palavra diz que o homem de ânimo dobre não receberá nada de ti. Satanás então prosseguiu mencionando com precisão os seguintes trechos da Bíblia. Ele conhece a Bíblia, viu, gente?
pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12:37. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago 1:6 e 8, né? Depois o diabo ainda disse: Deus, segundo o registro que tenho sobre tudo o que esse casal fizeram, eles demonstraram que não passam de dois mentirosos. Exijo que tu cumpras tua palavra, especificamente aquilo que acabei de mencionar. Está certo, Satanás, respondeu Deus. Minha palavra diz exatamente isso. Daniel ficou horrorizado, porque não conseguia ficar ali ouvindo mais nada. Simplesmente saiu de cena. Ele sentiu que não era, né? Ele já tinha sido julgado, hein? Possível fazer mais nada e ficou muito triste por eu ter lhe pedido para ir diante de Deus. Fiquei atônita. Não havia a menor ideia que se dissemos que iríamos fazer determinada coisa e acabamos não fazendo no mesmo dia, que Satanás estava nos acusando de mentiroso. Com frequência, eu e Daniel discutíamos alguma coisa que iríamos fazer, mas sem nunca sermos específicos sobre quando as realizaremos. Muitas vezes você fala uma palavra, mas não cumpre, né? Mas você está vendo, né? O que acontece? Se você não cumprir, né? Simplesmente assumíamos que as coisas seriam feitas, né? Tão logo tivéssemos tempo para elas em nossas agendas cheias. Não tínhamos a menor noção de que o reino de Satanás estava registrando tudo o que dizíamos e podia levar agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas faça. Tiago 4:13-15. Eu também não fazia a menor ideia de que Satanás podia também nos acusar de, né, de ter ânimo dobre, só porque havíamos decidido fazer algo, mas não conseguíamos concluir o que prometemos. Sempre estamos atolados em tarefa importante, mais importante. É claro que o reino de Satanás está ativamente trabalhando para nos atrapalhar. Ele também faz de tudo para você não conseguir cumprir aquilo que você prometeu para Deus, viu, gente? Então, isso aí, mas depois Deus, eles oraram muito, viu, gente? Oraram, mudaram de coisa e Deus mudou, né? É muito bonito isso aqui, mas nós vamos deixar, né? Na próxima, nós vamos continuar para nós ver o que aconteceu com esse casal, tá? Vamos fazer uma oração? E se vocês prometeram alguma coisa para Deus, cumpra, tá? Cumpra e escreve tudo que vocês prometeram. Se vocês prometeram de orar para certas pessoas e não foi, vá. Hoje mesmo eu tinha prometido de fazer uma oração numa casa hoje e eu fui. Então, ninguém pode cobrar de mim, né? Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Coloco tudo na brecha da intercessão, Senhor, que o Senhor vai abençoando a nossa semana, Senhor. Abençoe a cada um que está nesse momento clamando junto comigo, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe grandemente todos os inscritos, Senhor, no meu
canal, Senhor, que o Senhor abençoe eles grandemente, Senhor amado, abençoe os seus negócios, abençoe a sua casa, a sua vida, seus familiares, abençoe a cada um, Senhor. Vai realmente todo o império da mentira que instalou nesse país. Abençoe CPMI, Senhor, que o Senhor seja, Senhor amado, supremo da CPMI, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai. Levanta Neemias, Senhor, Neemias nesse país, Senhor. Faça um mover muito grande em Brasília, Senhor. Que todo mundo se une, Senhor, para orar pelo nosso país, Senhor. Todos unidos, Senhor, no mesmo objetivo. Livrai o nosso país do comunismo, Senhor. Livrai a todos, no nome de Jesus. Vai derrubando por terra toda a armação, toda a armadilha, Senhor. Que todos aqueles que projetam mal contra o nosso país, Senhor, que os anjos do Senhor os persigam de noite, meu Pai. Que eles mesmos caiam na própria porta que eles abriram, meu Pai. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Se vocês prometeram alguma coisa para o livrinho e vai fazendo, gente. E vamos em frente. Deus é maior. Obrigado.